vamos conversar com Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, para entender qual deve ser o legado da conferência. Carlos, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Obrigada pela participação, viu? Obrigado, Michele. Uma alegria estar aqui com vocês. Para começar, eu gostaria que você falasse para a gente quais definições dessa COP devem trazer mais impactos para o Brasil e também quais pontos a conferência poderia ter avançado mais. Vamos lá. Uma coisa importante, Michele, obrigado pela oportunidade de esclarecer alguns pontos sobre a COP aqui, né? Vamos começar lembrando que a COP é um ambiente de negociação, né? A Conferência das Partes é um ambiente de negociação onde os Estados-membros, então, das Nações Unidas vão lá discutir, negociar os termos relacionados à mudança do clima, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa foi uma COP intermediária, né? Então, muita gente se coloca frustrada por conta da gente não ter avançado em ambição na redução da emissão de gás de efeito estufa. Essa COP não era para isso, né? É claro que movimentos de maior ambição por parte dos países é sempre muito bem-vindo, né? Mas essa COP ela não tinha por objetivo isso, né? Então, partindo desse pressuposto, né, a gente vê algumas coisas, né? Primeiro, uma coisa histórica que aconteceu ali, como vocês mencionaram, o Fundo de Perdas e Danos. Vamos diferenciar aqui. Uma coisa é dinheiro para mitigação, ou seja, para os países reduzirem as emissões. Outra coisa é dinheiro para adaptação, para os países se adaptarem às mudanças que estão acontecendo. Outra coisa é perdas e danos, ou seja, aqueles países que já tiveram perdas e danos por conta da mudança do clima. Bangladesh, por exemplo, 30 bilhões de dólares só o ano passado, tá? Então, essa foi a grande conquista da COP, né? Era uma discussão de 30 anos de conseguir colocar perdas e danos. Então, esse é um ponto bastante importante. Para o Brasil, com relação à negociação, a gente conseguiu, então, uma coisa que é muito importante, inclusive para o agro, eu trabalhei com isso lá atrás, bastante com o agro, que é, então, a gente conseguir validar os créditos de carbono que foram gerados no passado para esse novo momento, tá? Então, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que a gente passa, então, a poder considerar esses créditos agora para esse novo período, que era uma dúvida muito grande, né? E foi gerado muito dentro do agronegócio, como, por exemplo, não só florestas, mas também por relação à suinocultura e várias outras culturas que a gente tem aí que geraram crédito de carbono, como, por exemplo, o setor sucroenergético, né? Um gerador muito potente de crédito de carbono lá no passado, né? Então, esse foi um ponto que está se falando muito pouco, mas para o agro é muito importante aqui. Paralelamente, né, as negociações oficiais, porque é isso que acontece, né, são várias notícias que a gente vê e que não necessariamente elas estão nas negociações dentro do documento da COP, né? Mas, por exemplo, uma parceria estabelecida entre Congo, Indonésia e Brasil, que detém 60% das florestas tropicais do mundo, estabelecendo, então, uma parceria para negociar de igual para igual com países em desenvolvimento. Isso é muito importante. E isso também espelha uma nova governança climática que está sendo estabelecida, né? Isso é um outro ponto bastante importante também. Outra coisa que nos afeta, para concluir essa primeira parte, é com relação a financiamento em geral, né? Então, há ali um descontentamento muito grande por parte dos países em desenvolvimento, né? Porque a promessa feita lá na COP de Copenhague, na COP 15, de 100 bilhões por ano, a gente nunca chegou nem perto, a gente chegou ao máximo em 2021 a 83 bi, e com uma contabilidade bastante criativa, eu diria, né? E agora a gente precisa buscar novas formas de financiamento e foi, então, ali recomendado que bancos de desenvolvimento multilaterais ou ali nacionais, eles busquem, e subnacionais também busquem, então, financiar cada vez mais uma transição justa para uma economia de baixo carbono. Entendi. Aí eu já te pergunto, né? Já vou engatar uma pergunta. Como é que você acha que foi, na sua avaliação, a participação especificamente brasileira na conferência?
A gente teve esse ano uma coisa inédita, né? Então, geralmente no espaço da COP, ali onde existem eventos, que a gente chama de Zona Azul, né? Nós tivemos, antigamente era só um espaço onde governo, sociedade civil, empresas traziam ali discussões. Dessa vez a gente teve 3 espaços, né? Então, um espaço de governadores dos estados da Amazônia Legal, um outro espaço da sociedade civil e um outro espaço dedicado, então, ao governo federal, né? Eu entendo que a participação foi bastante positiva, né? Então, tivemos muito ali a sociedade civil, o stand sempre muito cheio, né? Chamava a atenção da mídia global e de outras pessoas que estavam ali negociando ou estavam ali frequentando a COP, né? Nesse espaço oficial. E a gente teve também, sem dúvida nenhuma, né? Povos indígenas de uma maneira muito forte ali esse ano também. O advento também do presidente eleito Lula foi uma coisa que chamou muito assim, atenção na COP, né? E o atual presidente Bolsonaro, não foi na COP, e então acaba que chama muita atenção ali. Com relação ao governo federal, entendo que muitos avanços aconteceram já na COP anterior, né, na COP 26. Por exemplo, a adesão do Brasil a vários acordos super importantes, pensando no agro, o acordo, por exemplo, de metano, né? Lembrando que o metano no Brasil basicamente vem da fermentação entérica do gado, né? Então, e eu entendo que esse ano continuaram, por exemplo, esse acordo aí com o Congo e Indonésia. Então, eu entendo que foi uma participação bastante positiva do Brasil como um todo. Perfeito, meu querido. Muito obrigada pela participação aqui no Planeta Campo, viu? Obrigado. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.